Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A mensagem de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 20 e 21. Josué 7, 20 e 21. Amém ou misericórdia? Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmão João? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja no nosso meio. Antes de nós falarmos sobre Josué capítulo 7, nós queremos agradecer muitíssimo a turma do Abílio e da Silvia, e todos aqueles irmãos que nos ajudaram na semana passada sobre o almoço. Quem é que participou aqui do almoço? Grande parte das pessoas. Estava jóia? Comida boa? O papo depois, então, foi jóia também. Ficamos aqui brincando bastante. Muito bom. Muito obrigado a Billy e Silvia e todos aqueles que nos ajudaram lá. Inclusive também aquelas como é que é, Carlos, você falou? O curso de casais, os meninos que ajudaram lá depois da cozinha, não é? Os namorados, foi muito joia também. Uma interação muito boa, que é isso que nós pretendemos e queremos aqui na Igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que participaram de uma forma ou de outra. A Eliana está pedindo oração para nossa irmãzinha Giovana. Ela estava aqui conosco, mas ela precisou sair, não estava se sentindo muito bem. A Giovana do Gil, não é? Por enquanto está tudo bem, né, Gil? Ela não ligou, quer dizer que está indo bem. Mas ela saiu daqui sentindo mal, aí o Gil levou ela para casa novamente. Vamos orar para que Deus possa restabelecer a saúde da Giovana. Em relação à saúde também, amanhã 2 irmãos vão fazer exames. O irmão Toninho vai fazer amanhã uma tomografia e o Alexandre também vai fazer um exame amanhã pela manhã. Estejam orando por esses irmãos para que tudo dê certo no momento em que eles estiverem fazendo os exames de saúde, né? Que Deus possa abençoá-los, que não dê nada de ruim no seu procedimento. E também quem vai fazer um procedimento na próxima terça-feira, nosso irmão Marcelo, não é, Marcelo? Deus está cuidando já há algum tempo, chegou um momento em que vai fazer esse procedimento. Você está tranquilo? Está em paz? Fica em paz, porque Deus já está operando isso e vai dar tudo certo, assim como Ele já está operando também lá na Tânia, não é? Então, se vocês puderem lembrar, na terça-feira também o Marcelo vai fazer um procedimento. Deus possa estar com ele, abençoando ele. E a última coisa que eu gostaria que vocês fizessem também é que colocassem na sua lista de oração o nome de um garotinho que se chama Gael. Ele tem poucos dias de vida
e ele nasceu, teve um problema no nascimento, ficou cerca de 2 semanas no hospital, e agora na sexta-feira ele saiu, graças a Deus. Na quinta-feira nós oramos lá no grupo familiar, na sexta-feira ele saiu do hospital, já está em casa, mas ele precisa de cuidados, não é? E principalmente dos cuidados que se trata, no nosso caso, de orações, não é? Se você puder lembrar dele, o nome dele é Gael, tá bom? Vamos orar agora para que Deus possa abençoar esse momento de comunhão e de leitura da palavra. Oremos. Pai amado, que o Senhor possa nos inspirar nesse momento com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos entender o que diz a Sua Santa Palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos inspirar também, para que possamos levar essa palavra no nosso coração ao longo de toda a semana e, se possível, ao longo de toda a vida, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar essa parcela do Teu corpo que se reúne aqui no Alípio de Melo, e que o Senhor possa fazer com que todas as coisas sejam feitas conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Nós hoje vamos falar sobre um tema que é a capa da destruição. Os perigos da cobiça e a necessidade de santidade no propósito de Deus, baseados nessa leitura que o irmão Flávio fez de Josué capítulo 7, versículos 20 e 21. A mensagem hoje baseia-se na história de Acã, em Josué capítulo 7, onde a capa de Acã simboliza a cobiça e o pecado que ele escondeu, trazendo destruição para si e para Israel. Nós vamos falar mais sobre isso, mas entenda muito bem uma coisa nessa manhã, irmão, que é o seguinte: você não está sozinho. Você não é algo que, digamos assim, um lobo solitário. Não é. Essa igreja que você vê aqui tem uma organização. Nós, ao longo de mais de um ano, fizemos a escolha de líderes aqui para essa congregação, porque eles são a organização dessa igreja. Através deles vem toda essa organização que nós vemos aqui ao longo dos cultos e de tudo que se é feito. Se tem um almoço, é porque teve uma programação, teve uma organização. Tiveram pessoas que se deitaram em cima daquilo para que ocorresse. Vamos ter um encontro de casais diferente na sexta-feira, é porque tem organização, tem pessoas que fazem isso. Mas essa igreja não é somente uma organização, ele é um organismo. É por isso que ele é chamado do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Nós somos uma unha do dedinho mindinho, nós somos um braço, nós somos um pé. Mas isso é uma organização. Então nós não podemos viver sozinhos, separados. Eu não posso tirar a minha mão. Teve até, eu não sei se vocês se lembram, que o Kleber fez uma mensagem aqui. Ele trouxe uma mão e colocou aqui em cima e ficou muito esquisito uma mão aqui. Vocês se lembram disso? Não temos como tirar um pedaço do nosso corpo e deixarmos ali, para ele viver de forma isolada. Nós somos um organismo vivo. O que você faz, é isso que eu quero dizer, afeta diretamente a cada um de nós. O que você faz, eu estou fazendo aqui uma falcatrua qualquer na minha vida, ninguém vai saber,
porque eu estou longe da igreja, eu estou longe dos meus irmãos, eu estou longe da organização, dos guias dessa igreja, eu vou fazer essa falcatrua porque eu vou angariar algum benefício para mim. Você está fazendo algo que vai prejudicar a sua família de Cristo, o corpo de Cristo. Pense e entenda isso de uma vez por todas, você não está sozinho. Você não é um lobo solitário. Tudo que você faz afeta diretamente a todos nós aqui. Tanto por um lado bom, como também por um lado ruim. Você já teve a oportunidade de você estar andando e de repente você trupica com o seu dedinho mindinho, bate na quina de um móvel? Que dor imensa é aquela e todo o seu corpo está sentindo aquela dor? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então, após a vitória em Jericó, Deus havia ordenado que ninguém tomasse os despojos. Mas, Acã, despojos é aquilo que sobrou, é aquilo que ficou lá, pelo chão. Mas Acã, movido pela cobiça, ele pegou uma capa babilônica, prata e ouro. Ele viu lá, estava lá. Ninguém pegou porque era um despojo, não era para se pegar. Mas Acã queria ser mais esperto do que todos os outros, e ele, mão na capa, prata e ouro. E esse ato de desobediência resultou na derrota de Israel em Ai, e no julgamento de Acã e sua família. A capa de Acã representa tudo o que nos atrai para longe de Deus e nos leva à destruição. Eu sabia que não ia dar muito certo esse quadro aqui, mas só para que você possa entender, isso aqui é um mapa da conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida, ela foi conquistada. Isso aqui é Canaã. Israel entrou por aqui, ele estava lá em Sitim, e ele entrou por aqui para conquistar esse terreno todo. A primeira conquista que eles fizeram foi da cidade de Jericó. Vocês sabem disso. E como que é que Jericó foi derrotada? Através de quê? Oi? Através do poder de Deus. O que Israel fez? Ele ouviu a instrução de Deus. Ele ouviu que ele precisava tocar trombetas e ficar girando em torno de muralhas, que eram muralhas imensas. Aquela cidade, Jericó, era uma cidade estratégica para que eles pudessem conquistar Canaã, mas era uma cidade fortificada. Era uma cidade preparada para a guerra. E como é que caíram as muralhas de Jericó? Através de gritos e trombetas que Deus havia instruído. E o povo ouviu e obedeceu, e eles venceram. Os espias que foram a Jericó falaram: vocês são loucos, tem um exército extremamente preparado lá, e vocês vão morrer. Não vão. E 2 espias falaram: vamos, porque foi Deus que mandou, e nós vamos vencer. E eles venceram, e Jericó foi conquistada. E aí, o que aconteceu? Eles se encheram de orgulho e falaram: rapaz, nós somos bom mesmo, viu? Conseguimos conquistar Jericó só com as trombetas e gritando lá do lado de fora. E aí eles foram para Ai, mandaram alguns espias lá em Ai também, que era também uma cidade estratégica para que eles pudessem conquistar aquele território. Só que os espias chegaram falando: se nós conquistamos Jericó daquele jeito, manda só uma turminha lá, porque o exército deles é fraco. Nós vamos conquistar aquilo fácil, fácil. Não escutaram o que Deus falou? Mandaram alguns homens e eles deram com burro na água. Aqui nesse ponto, em Ai, eles tiveram uma derrota muito
grande. A atração da capa, o perigo da cobiça. Em Josué capítulo 7, versículo 21, a parte A do versículo, Acã viu uma boa capa babilônica. Eu acredito que deveria ter sido algo assim, muito legal. Eu vi algumas fotos, eu não coloquei aqui, porque eu acho também que a foto não ia falar direito o que era, mas era algo que assim, chamava a atenção, por estar jogada ali. É como se a gente pudesse fazer um comparativo da gente ver uma blusa, né, muito boa, feita de couro, jogada no chão, e você passar, olhar para um lado, olhar para o outro, e falar: ué, não é de ninguém, é minha. Vai lá e pega aquela blusa e leva para você. Não é sua, está lá, está jogada lá, mas não é sua. E Acã viu essa boa capa babilônica e a cobiça tomou conta de seu coração. A capa representa as tentações que parecem atraentes, mas são contrárias à vontade de Deus. A cobiça é o primeiro passo para o pecado, pois nos faz desejar o que Deus proibiu. Josué capítulo 7, versículo 1, a parte A fala: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, cobicei-os. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15, parte dos versículos fala assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça gera o pecado. O nosso objetivo hoje é nos alertar sobre os perigos da cobiça e do pecado escondido. Nós devemos viver em santidade e obediência para recebermos bênçãos de Deus. A aplicação aqui é: examine o seu coração. A cobiça pode parecer inofensiva, mas é uma capa que te leva à destruição. Rejeite a cobiça. Acã viu a capa como um troféu, mas ela se tornou sua ruína. O que parece bom aos seus olhos pode ser uma armadilha do inimigo. O pecado escondido, a falsa segurança. Acã não apenas tomou a capa, mas a escondeu na sua tenda, junto com a prata e com o ouro, achando que ninguém descobriria. O pecado escondido dá uma falsa sensação de segurança, mas Deus vê tudo e traz à luz o que está oculto. Na parte B do versículo 21 de Josué capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Isso é Acã falando, depois que Deus falou com Josué: olha, você vai fazer uma pesquisa com todos os povos, e depois vai chegar a uma determinada família. E depois nessa determinada família você vai em determinadas pessoas. E eles chegaram até Acã. E Acã, ele teve que falar que ele escondeu realmente essa capa. Números capítulo 32, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: estais certos de que o vosso pecado vos há de achar. Irmãos, não se iluda. Deus vê todas as coisas. E Ele sabe que você peca. E Ele sabe que você tem um pecado escondido. E esse pecado você pode estar escondendo debaixo da sua tenda, mas Deus sabe, Ele vai chegar no momento.
estáis certos de que o vosso pecado vos há de achar. Não esconda pecados, sejam eles cobiça, inveja ou qualquer transgressão. Confesse e se arrependa, pois o pecado escondido traz destruição. A consequência da capa, destruição para si e para os outros. Como eu estava falando, Josué capítulo 7, continuando lá nos versículos 24 e 25, o pecado de Acã não afetou apenas a ele, mas trouxe derrota para Israel em Ai, onde 36 homens morreram e resultou no julgamento de toda a sua família. Vocês sabem por que Ai não foi conquistada? Não só pelo orgulho daquele povo em dizer que nós conquistamos Jericó daquela forma e agora nós vamos conquistar Ai também de qualquer forma, mas é porque existia um pecado no meio da turma. E por causa do pecado de Acã, Israel não conseguiu vencer em Ai. E muitas vezes nós pensamos, por que nós não conseguimos desenvolver algo aqui nessa comunidade de cristão? Pense em como você tem agido. Cobiça, inveja, qualquer outro tipo de pecado que esteja escondido. Tenha certeza, para Deus você não consegue esconder absolutamente nada. Você pode esconder para os presbíteros? Ok. Você pode esconder para os evangelistas? Ok. Você pode esconder para quem te discipula? Ok. Mas para Deus você não vai conseguir esconder. Vejam que 36 homens morreram nessa batalha. A capa de Acã mostra que o pecado tem consequências que vão além do indivíduo, afetando comunidades e gerações. É o que eu falei lá no começo. Estejam certos que o seu pecado afeta essa comunidade de cristãos. Ah, irmão, o que eu faço é por minha conta e risco. Nananina, não. Aqui é o corpo de Cristo. Esse é um organismo vivo. O que faz de errado, o pecado que você comete, influencia a mim e influencia a todos nós. Por isso você precisa pedir perdão. Por isso você precisa se arrepender. Esse é o objetivo hoje. Eu não quero acusar você de absolutamente nada, mas eu quero que você tenha a sua mão na sua consciência e saiba que se você está errando, se arrependa. Peça perdão para Deus, para que essa congregação possa decolar, possa voar, para que essa comunidade de cristãos possa duplicar de números, para que ela possa crescer e não termos somente um culto aqui, temos um culto às 11 horas, temos um culto às 13 horas, temos um culto às 20 horas. Já pensou nisso? 100, 120 pessoas aqui, durante 3 vezes aqui nessa congregação. Oh glória, oh maravilha. Mas estejam certos, destruição para si e para os outros. Josué capítulo 7, versículo 24 e 25, parte dos versículos fala assim: e tomaram a Acã e a todos os seus e os apedrejaram. Você já se imaginou alguém apedrejar outros até a morte? E depois que eles morreram, o que mais que fizeram? Queimaram a fogo.
Olha o que fizeram com Acã. Mas aquilo era lei. Naquela época. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai querer pegar umas pedras ali fora no passeio e julgar e matar alguém aqui nessa comunidade de cristãos. Eu tenho certeza disso. Nós não somos loucos nesse ponto. Mas Acã, não só Acã, mas Acã e a sua família, elas foram jogadas, apedrejadas e depois queimaram no fogo. Números 32, versículo 33, 23. Estais certos de que o vosso pecado há de achar. Entenda que o seu pecado pode impactar outros. Escolha a santidade para proteger sua vida e daqueles ao seu redor. Restauração pela santidade, rejeitando a capa e buscando ser santo. Depois do pecado de Acã ser tratado, ou seja, ele morreu, toda a sua família e foram queimados, Deus dá a vitória a Israel em Ai, mostrando que a santidade restaura a bênção. Se você se arrepender, pedir perdão, você será restaurado, você terá a bênção. Todos nós seremos abençoados. Rejeitar a capa de Acã, o pecado e a cobiça, e buscar a santidade, nos alinha com o propósito de Deus e nos reveste da sua unção. Josué capítulo 8, versículo 1. Depois de que tudo isso ocorreu, do pecado de Acã, então disse o Senhor a Josué: não temas, nem te espantes, sobe a Ai. E aí, Deus falou novamente com Josué: não levem nada. Nesse momento, eles foram permitidos a pegar alguns despojos, somente para utilizar para a sua sobrevivência. Mas aí Deus autorizou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro fala conosco assim: sede santos, porque eu sou santo. Arrependa-se. Rejeite a capa da destruição e vista a santidade de Deus. Ele dará vitória e um novo começo. Israel venceu a batalha de Ai após remover o pecado. Deus pode te dar vitória quando você remove a capa de Acã da sua vida. Finalizando, a capa de Acã simboliza a cobiça, o pecado escondido e suas consequências destrutivas, mas Deus oferece restauração através da santidade e do arrependimento. Esse é o ponto. Nós sabemos que nós não podemos ter um pecado escondido em nossas vidas, nessa comunidade, mas Deus, Ele restaura através da santidade e do arrependimento. Não se deixe seduzir pelo que parece bom, mas é proibido. Confesse seus pecados, viva em santidade e receba as bênçãos que Deus tem para você. Hoje é dia de rejeitar a capa da destruição e ser revestido pelas bênçãos divinas. Examine a sua vida e rejeite qualquer capa de Acã, cobiça, pecado escondido ou desobediência. Busque santidade e confie que Deus te dará vitória sobre suas batalhas. Eu queria que aí onde você está mesmo, no seu lugar, você pudesse levantar a sua mão para que você possa receber uma oração de santidade, de unção e de bênçãos. Incline a sua cabeça, oremos.
Pai amado, Tu és tremendo. Neste momento, nós elevamos o nosso pensamento e todo o nosso ser para Te honrar e para Te glorificar através do Seu Filho Jesus. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Foram as palavras ditas por Jesus na oração sacerdotal. E nós imploramos que o Senhor possa fazê-las uma realidade na nossa vida, na comunidade de cristão que se reúne aqui no Alípio de Melo, ó Pai. Que possa ser uma realidade na vida dos Teus filhos hoje, ó Pai. Tira de nós o pecado escondido, a capa de Acã. Tira de nós a cobiça, a inveja, ou qualquer outro pecado que esteja nos impedindo a santidade em nossas vidas, ó Pai. Não nos abandone, fique conosco, para que nos tornemos a Sua fiel igreja, o corpo de Cristo, santo e santificado. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, vão em paz e que o Senhor nos acompanhe.